Bom dia, pessoal. Meu nome é Natália. Eu sou uma das diretoras do Instituto Liberdade, que tem como um dos objetivos a promoção artística no Brasil. Hoje eu estou aqui com o Cláudio Manuel, que é diretor, roteirista, ator e humorista, e ele vai nos contar um pouco da trajetória dele. Cláudio, com a tua experiência em um país em que passou e ainda passa por diferentes formas de autoritarismo e censura, como que tu caracterizaria a relação entre a arte e a liberdade? Mas digamos assim, é muita coisa, né? Assim, eu acho assim, como a gente veio de um período muito claro que a produção cultural, artística, intelectual era alvo de um controle explícito de um departamento de censura, de um órgão do Estado, de regulações, né? Você tinha isso aqui, uma coisa muito mais explícita, mais pesada, e que era o jogo que você tinha que jogar. Então, o desenho animado tinha certificado de censura, o festival estudantil você tinha que pegar a liberação da censura, tudo você tinha. A censura não era uma discussão, ela existia como dado. Você sabia o nome do censor-chefe, disso tudo. Então, quando isso saiu, na tal da redemocratização, e teve, obviamente, suas idas e vindas, você foi para uma coisa do destampe. Eu até tenho dois documentários que eu fiz, um sobre o humor na época, na cena da ditadura, que chama Tá Rindo de Quê? Humor e Ditadura, e o outro chama Rindo à Toa, Humor Sem Limites, que é a fase da redemocratização, que eu falo assim, que tinha saído a censura e não tinha chegado ao algoritmo. Então você não tinha quem tomasse conta, a não ser o cara que pagava o salário, entendeu? Tipo, tá pegando pesado, não sei o que, outra coisa, mas você basicamente era uma liberdade que foi experimentada por uma coisa assim, de exatamente por ter saído as regulações, o diabo. Então você teve uma cena liberalizante na produção e na distribuição de conteúdo, com muita gente indo meio para uma vanguarda e muita gente indo também para o mainstream. Tem uma galera que veio do Astruba, trouxe Trombone, Regina Casé, os Fernando foram para TV Pirata, a gente começou escrevendo TV Pirata, depois foi tendo programa. Então, quando você teve essa liberação, esse festão, esse bunda-lelê, foi uma coisa que foi meio inédita. Todo mundo estava meio querendo experimentar, todo mundo estava querendo fazer o que não podia ser feito, todo mundo tinha coisas guardadas que não puderam ser realizadas na época das restrições, então teve essa carnavalização dali. Com a chegada, principalmente, que eu acho que a mudança que tem agora, e não só para a produção artística, mas até para as questões políticas, as discussões dos debates mais assim, acalorados, é que você começa a ter uma demanda de parte da sociedade civil, através principalmente das redes sociais, demandando esse controle. Não é uma coisa assim, porque o controle antes parecia só imposto. Agora ele parece ser pedido, ele parece ser demandado. Você não só vem de uma primeira-dama que vai pedir conselho para o PC chinês de como se controla redes, como as próprias pessoas. Entendeu? Mas alguma coisa tem que ser feita, aí não pode. E você tem uma coisa também da época, que é muito peculiar, que ela vem vindo desde ali do final dos anos 80, dos anos 90, em alguma universidade da Califórnia, e foi chegando, que é o politicamente correto, um negócio que o Nelson Mata chamava de zen-fascismo, que é a ideia de você vai na maciota, nas tais das boas intenções, querendo criar um mundo melhor, onde todo mundo é meio fofo, todo mundo não tem aspereza, ninguém é agredido, ninguém é ofendido, que é mais uma utopia totalitária e anti-humana, na ideia de que o ser humano precisa ser corrigido, e dessa vez não é com um plano geral, social, econômico, mas é pela questão comportamental, da linguagem, isso tudo. Então, tentando resumir, você tem tantas pessoas que aprenderam a jogar esse jogo, entendeu? Lacram para as suas arquibancadas, suas clientelas, lucram até com isso, porque tanto o capital social, que são bem vistas, não tem problema de inserção, ao contrário, fica todo mundo nesse cobertor quentinho, precisando fazer muito pouco,
como também para uma galera que não está, digamos assim, jogando esse jogo, aí sim eu acho que a vida ficou um pouco mais difícil para você se ampliar. Para você estar dentro do seu nicho, como tudo hoje é muito nichado, todo mundo no seu quadrado, eu acho que a galera continua se achando, entendeu? Por exemplo, você tem uma produção cultural forte no humor, a cena stand-up, que é uma multidão que pratica, um setor hoje, deve ter mais gente fazendo stand-up do que na mineração, entendeu? Então você tem aí uma coisa que também é rica. A questão das ferramentas, né, que eu acho que também proporcionou muita coisa. Hoje você capta, grava, né, edita e difunde com a facilidade que antigamente você precisava de uma emissora de televisão, de um satélite, o diabo, que hoje não tem. Então, por mais que você tenha manifestações, sim, por demanda de controle, tanto vindo, principalmente no Brasil, de uma parte da sociedade e se expressando muito no judiciário e no parlamento, porque o parlamento ele também tem essa ideia de que você precisa... O Schiller escreveu um texto essa semana muito bom, que é sobre, ele chama de hipossuficiência. É difícil, acho que é mais fácil a ideia de subcidadania, ou a coisa que você nunca é um adulto, você é um cara sempre tutelado por alguém que vai dizer que você é obrigado a votar, que o seu fundo de garantia tem que ser daquele jeito, senão você vai gastar tudo com cachaça, que você tem que... ele pega o mote da fila que obrigaram a fazer com a derrubada do negócio do imposto sindical, que você tem que ir dizer que não quer, entendeu? Então, essas coisas que são impostos ao cidadão como se fosse essa coisa meio assim de tutelada o tempo todo e, obviamente, com custo para esta pessoa, não só financeiro, econômico, como também, às vezes, até moral, entendeu? O camarada tem que ir para a fila de madrugada, o cara... Tudo. Então, essa hipossuficiência, essa ideia de que você precisa tutelar, você precisa tomar conta, primeiro que é completamente antiliberal, independente da ideologia que for, o cara não precisa ser nem de esquerda para ter esse tipo de pensamento. O nosso judiciário representa muito isso, e não é necessariamente um judiciário de esquerda, mas ele tem esse viés de curador da sociedade, o tomador de conta, sei não, hein, não pode deixar essa gente solta, que isso vai dar merda. Então, essa ideia, assim, eu acho que é muito presente, mas não só na arte, não só na cultura. Chega que eu tô falando pra caramba. Não, tu trazes, então, essa questão, assim, da censura, que antigamente ela era muito mais imposta pelo Estado, e hoje a gente vive uma censura que ela é exigida e cobrada pela sociedade. Então, as pessoas, elas censuram, denunciam... Não toda a sociedade, mas assim, vamos lá, de novo assim. Tem a questão da vocalização, do poder de vocalização que as pessoas hoje... que é muito bom, porque as pessoas têm acesso a falar. Isso também degenera para algumas coisas, uma hipervalorização da opinião, como, porra, caramba, dane-se, entendeu? Opinião, cada um tem a sua, um abraço, mas tem essa coisa assim. E um pouco dessa demanda organizada, assim, militante ou não, por esse tipo de coisa. Fake news, regulação das redes, mas essa coisa está falando, entendeu? Mas, ao mesmo tempo, entendeu? Você tem muita possibilidade de driblar. Porque tem um pouco assim que você, às vezes, combate o mimimi com o mimimi também, entendeu? Tipo, porque a galera... Mas eu falei isso, não, politicamente correto, é fogo, não sei o quê, bababá. Mas vai num baile funk e fala de politicamente correto, entendeu? Ninguém nem ouviu, você tá maluco, entendeu? Então você tem algumas coisas que, de novo, como tudo é muito nichado e como todo mundo teve uma possibilidade de ser veículo de comunicação, não só mais uma pessoa física, o veículo de comunicação, ele luta por audiência, mas ele está buscando também sua viabilização. Então, você tem hoje alguns tipos de... O Léo Lins é um exemplo. O Léo Lins é um cara muito cerceado, atacado até por agentes do Estado, entendeu? Tratado, às vezes, com um nível de criminalização. Condenado, né? Aqui, condenado, há 8 anos e 13 meses. E multa de 1 milhão, caramba, e restrições desde acesso à conta, passaporte, caramba, que nem pouca gente do PCC teve esse tipo de
de coisa, mas, ao mesmo tempo, ele está lotando os shows dele. Entendeu? Se ele está trabalhando nisso. Não é que você... ele se deu bem. Vai ser processado, vai constituir advogado, pagar, tudo. Se você vê o perrengue que é isso, para você achar que é molezinha. Não é molezinha. O cara tem um nível de estresse, de agonia, tudo passado por isso. Por isso que eu acho que isso não é uma estratégia. Mas isso pode ser uma consequência também. Você pode ser mais conhecido por causa dessa toda. Então, por causa das ferramentas, por causa do acesso à tecnologia e tudo, você consegue driblar. Obviamente, teve gente que não conseguiu, teve gente que teve para os Estados Unidos para continuar falando o que queria falar, porque aí, de novo, nós temos essa confusão. Nós não temos claro, aliás, muito pelo contrário, a quantidade de gente que não consegue aceitar, não é nem entender, aceitar que o conceito que não existe crime de fala, entendeu? A ideia é que a palavra, a fala, ela causa dano, entendeu? Então ela causa dano porque a pessoa não pode ouvir aquilo, que senão ela vai ou ser ofendida, sei lá o que vai acontecer, mas a ideia é que a palavra precisa ser contida porque isso tem um poder de destruição, porque se você falar não sei o quê, você vai normalizar uma conduta ou você vai apoiar um tipo de coisa que isso não deve ser mais tolerado. Então, todas essas discussões, até a quantidade de coisa que não pode ser tolerada e os caras estão combatendo em tese a intolerância, né? Então, a quantidade de intolerantes que combatem, né, a intolerância é imensa também. Então, é isso, é confuso, né? É tudo ao mesmo tempo agora. A gente está vivendo um troço inédito na história da humanidade. Ainda nem estamos falando de inteligência artificial que está vindo aí, tudo. Mas a questão que você tem, você pensa em Revolução Industrial, agricultura, o diabo, tudo foi localizado e se expandindo. Hoje, o que a gente vive é absolutamente planetário, entendeu? Praticamente a todo mundo interconectado, mas ao mesmo tempo muita fragmentação. Então isso é do mundo. E tudo é muito novo, tudo é muito recente. Então até essas questões assim, dessas discussões políticas, tanto da linguagem, quanto, porque você não tem que falar, o meu pronome é... Não, desculpa, o pronome não é teu, o pronome é do idioma, entendeu? Assim, então, desde quando... Então você tem pronome, eu tenho um advérbio, entendeu? Eu tenho um advérbio que é meu, imediatamente, só eu posso falar. Então, assim, tem umas coisas que são... que estão nessa disputa, estão nessa seara, que você não sabe... Às vezes é até meio engraçado, às vezes é meio patético, às vezes realmente as pessoas estão discutindo por causa disso, mas, assim, é da época, entendeu? Você também fica dizendo, tipo, que bom que isso não tivesse acontecido. É mesmo, entendeu? Não sei. Não é. Eu acho que as coisas você não bota de volta dentro da garrafa, não é nem o leite derramado, é o leite que está aí, entendeu? É o que você tem que viver. Então, gente, como é que você vai controlar? Não vai, entendeu? Má notícia, entendeu? Não vai, entendeu? Então, eu acho que por esse lado também, assim, essa ânsia de controle, a não ser que você vira a China, você vira a Coreia do Norte, eu acho que ela não vai ser tão saciada assim também. Até um ponto polêmico que tu fala muito vai aplicar o politicamente correto num baile funk. Recentemente me causou um pouco de espanto que o MC Pose do Rodo, ele foi também censurado, foi preso, entre outras coisas, falavam que nas músicas dele tinha apologia ao crime. Mas o funk no Brasil, há anos, funk 2000, tem... Porque é uma realidade da pessoa. Os MCs estão cantando a realidade deles ali. Certamente. Eu até vi um documentário sobre funk que o cara fala isso. Quando o cara faz um filme de favela, um filme passado na favela, é um filme sobre favela, entendeu? O cara vem lá da sua cobertura na Zona Sul, faz um filme sobre a favela, usa a galera lá, não sei o que, a história, tudo certo. Quando é um cara de lá, aí a apologia ao crime. É óbvio que o cara tem uma vivência naquilo
que é natural que ele trate daquelas temáticas. E também é uma coisa que cai na ideia, no meu conceito, que não só eu acho que não existe crime de fala, no meu conceito, e também, assim, liberdade de expressão é para quem você não gosta, não é para quem você é brother. Aí não precisa, brother é brother. Então, mas a questão, tanto do MC Pose quanto do Oruan, eu vi algumas coisas assim, é um pouquinho além tem efetivamente uma propaganda de facção criminosa, entendeu? Assim, é diferente, você tem uma coisa ali que é a diferença entre gritar fogo no cinema e expressar uma opinião que eu odeio cinema, para mim todos os cinemas têm que pegar fogo, entendeu? Assim, é diferente da fala e da ação. Quando você está falando assim, você quer bababá, qualquer coisa do universo lá, o fuzil, o diabo, você pode estar fazendo uma crônica daquilo. Quando você faz assim, você canta, sei lá, um hino do Comando Vermelho, ou você expressa, né, essas opiniões em relação à facção criminosa, aí é uma questão da sociedade decidir o que ela quer fazer com isso. Entendeu? Que você tem a questão do vácuo do Estado sendo ocupado efetivamente por domínios territoriais onde o Estado não entra e as pessoas dali não conseguem sair daquele feudalismo onde esses grupos, essas facções, essas milícias, elas estão, óbvio, vivendo dos ilícitos, mas eles basicamente estão vivendo do território. Eles são tributaristas, eles criam taxas, eles criam ganhos, os caras vivem de crédito imobiliário. Então, quando você tem uma discussão, se a sociedade vai tratar as facções criminosas, como, por exemplo, um exército invasor que está tomando territórios daquelas pessoas, aí você tem uma discussão de guerra, entendeu? Então, você pode fazer propaganda do inimigo, mas aí foi a sociedade que decidiu que isto é uma guerra, que você tem um inimigo e você não pode fazer propaganda do inimigo porque no Estatuto da Guerra tem o diabo de coisa, traição, assim. Até, assim, na questão ainda, eu não acho que está nisso. Eu não conheço tanto a obra das pessoas, mas eu acho que tem nessa coisa ali, a zona cinza entre a crônica e a propaganda é tão cinza que para você se posicionar para uma proibição, para um negócio, eu acho muito bruto. E, ao mesmo tempo, assim, a propaganda também, você chega assim, ela é criminalizável como? Entendeu? Uma coisa assim, você está expressando uma opinião que você gosta daquelas pessoas, que mesmo que elas sejam criminosos condenados, ou que sejam até homicidas, o diabo, mas que você gosta porque é parente, porque é amigo, porque é a tua realidade, ou você está fazendo propaganda no sentido assim, entre no Comando Vermelho e seja um dos nossos e pegue seu fuzil e agrida a sociedade. É uma propaganda um pouco diferente, mas essa propaganda também tem que ser tipificada como crime, entendeu? Você pode até que já seja, então sou especialista. Mas eu acho, no caso, para mim, cai aí são lemas pessoais, não são meus, mas de muita gente, mas são lemas particulares. Para mim, a criminalização da fala, para mim, é retrocesso, entendeu? E a ideia de que liberdade de expressão é para o inimigo, não é só para não é uma questão de amizade, entendeu? Ou de concordância. É isso. Mudando um pouco de assunto agora. Recentemente, tu escreveu em uma coluna que tu se assume ser isenção, sim, e daí? Comentando sobre a polarização do debate público no país. Tu acha que o Brasil está dividido entre dois extremos ou que há o desejo dos brasileiros por alternativas moderadas? Eu acho que estamos, sim, entre dois extremos que não necessariamente serão majoritários, mas têm representação. Entendeu? A coisa de nós contra eles tem dos dois lados. Eu acho que tem a gente uma particularidade, porque, em geral, você tem os Estados Unidos, por exemplo, outros países, você tem alguma força que tem populista
que quer ganhar o poder ou ganhou o poder, e um outro lado tentando se opor a essa força populista, entendeu? Aqui você tem dois populismos, entendeu? Assim, de um lado, uma galera que no meio tem que bancar para um ou para o outro, porque, não, isso aqui já foi demais, então agora é a vez do outro, não sei o quê. Eu acho também, na época que vivemos, de tudo que a gente está falando, os extremos, eles tendem a se dar melhor do que o meio, entendeu? Assim, isso você vê muito na questão dos likes, da coisa da viralização. Ao você provocar, mesmo que seja um absurdo qualquer, você provoca. Então, eu acho que nesse tipo de ambiente, nesse tipo de hábito, entendeu? Eu acho que fica muito difícil você emergir com, galera, chega, agora vamos apostar no bom senso, vamos apostar nisso aqui. Isso é visto hoje como um tipo ou de ingenuidade, ou de covardia, ou até de chatice mesmo, entendeu? Entendeu? Tipo assim, eu, quando escrevi isso, que eu chamei Isentão Sim e Daí, que foi minha coluna de despedida da Folha, na verdade é porque algumas coisas eu acho realmente muito parecidas, dos dois lados, entendeu? Assim, eu acho a questão, por exemplo, os negacionismos, entendeu? Tem tanto uma galera que, obviamente, não é todo mundo dos dois lados que acham isso, mas tem tanto uma galera que... Eu falo assim, o terraplanismo tem de várias ideologias. Tem o camarada que acha que gênero não tem nada a ver com biologia, para mim é terraplanista, entendeu? Assim, então você tem essa coisa do certo... Eu escolho o meu negacionismo. Então eu tenho uma negação da biologia, você tem uma negação da... Qual é, assim, uma diferença concreta em quem acha que vacinas matam e quem acha que piadas matam? Entendeu? Assim, então, para mim, são discussões obtusas. Então, no meu gosto, para mim, eu vejo qual é uma coisa assim... os dois lados amam o Putin, os dois lados odeiam a Globo, entendeu? Assim, então, tem muita coisa que os caras se encontram. Então, os extremos, o clichê, os extremos se encontram-se. Tá aí fascismo e comunismo, entendeu? Que os caras se fingem que são divergentes, mas, os caras são gêmeos, entendeu? Do Partido Único até os genocídios e tudo, foram a ideia de que você está falando em nome de uma nova era, pelo bem do povo e passando o rodo em quem não concordar contigo. Foi dos dois lados, os grandes comícios, aquela coisa toda dos dois lados foram muito parecidos. Então, até um plagiou o outro, né? Diz que o Hitler adorava os comícios do Mussolini, né? O Lenin adorava os comícios do Mussolini, aí começou a meio querer fazer aqueles grandes comícios do Mussolini. Já os nazistas plagiaram a ideia do soviético, campo de concentração começou primeiro na Rússia. Então, os caras, tipo assim, boa ideia, vou pegar também assim. Então, eu sempre brinco que os dois, fascismo e comunismo, os caras estavam numa mesma mesa, numa cervejaria qualquer em Berlim, aí começaram a brigar, e começaram a se enxergar, e saiu cada um para um lado, mas os caras estavam ali, entendeu? Então, por que estamos falando disso? Pela política. A tal da polarização. Então, você tem dentro do campo político, sim, eu acho que tem dois campos. Agora, tem umas coisas também que não são tão polarizadas assim. Eu acho, por exemplo, na questão comportamental, o brasileiro ele tende a ser majoritariamente mais conservador. Tanto que você tem assim, a Argentina, o Uruguai o Uruguai legalizou maconha, aborto, a Argentina legalizou aborto, a gente não está nem perto disso, não está dizendo nem que seja uma necessidade, mas diz da sociedade as demandas dela. Então a gente tem uma composição, eu sempre brinco assim, tipo, 95% do povo brasileiro, ou algo na relação disso, por exemplo, adora Jesus Cristo. Entendeu? Os caras estão ali, tem essa, não sei se 95, mas uma grande maioria. Entendeu? Assim, então você tem algumas coisas que são os grupos mobilizados, eles são mais vociferantes, eles são mais antagônicos, mas eu acho que tem uma meiuca da sociedade brasileira que quer saber mais de pagar boleto, porque é isso que tem que fazer da vida. Agora, na hora
da eleição, a gente tem visto essa repetição há um tempão. Você já tem a saudade de quando a dicotomia, a polarização era PSDB e PT, né? Aí você, pelo menos, a galera que comia de garfo e faca, aquela coisa assim, entendeu? Sabia, né, ter práticas higiênicas mais assim, aceitáveis, isso aqui. Mas e seus problemas também. Mas então, assim, você tem hoje, daqui a pouco, né, a eleição do ano que vem, tudo é obviamente palpite, prognóstico, tem muito tempo, muita água para rolar ainda, mas você não vê claramente como escapar tanto, porque pelo menos 20% cada lado tem, entendeu? Então isso já é player pra caramba, entendeu? O camarada que tem 20 já está na berola de ir para o segundo turno, então é player, entendeu? Então esse dado é dado, entendeu? Seja quem venha, porque pelo menos no campo daqui você tem clareza, é o Lula, até o Lula morrer vai ser o Lula, entendeu? E depois vai ser o Lula embalsamado, entendeu? Assim, e aqui não, aqui você tem uma coisa mais indefinida, que não dá para saber o lado de cá como vai ver. Dessa questão indefinida, com quem vai bater contra o Lula, eu acho difícil ter uma terceira via. Eu acho muito, muito difícil, mas isso. Até, assim, essa necessidade de lacrar para viralizar, eu acho que ela vem muito de uma redução de tudo ao extremamente simples. Então, por exemplo, na internet, nas redes, se tu vai fazer uma coisa, um vídeo, um conteúdo muito complexo, muito aprofundado, as pessoas não veem ele até o final, porque durante os primeiros 30 segundos elas decidem que não é para elas aquele conteúdo. Tu achas que, considerando essa sociedade extremamente conectada que a gente tem hoje, e considerando que ano que vem é ano eleitoral, existe alguma forma de aprofundar o debate para coisas que verdadeiramente importam, que verdadeiramente unem o brasileiro, que é justamente isso que tu falou, o brasileiro é um povo trabalhador, que quer trabalhar, quer pagar suas contas, quer prosperar na vida. Tem como a gente fugir um pouco disso ou... Eu acho que não. Na verdade, eu acho que nunca houve um debate tão aprofundado em torno das coisas que realmente precisamos discutir, o gasto público, a questão do desperdício que a aristocracia, a estatocracia faz, essa coisa de você ter esse país quase ocupado, né, que a gente saiu do status de colônia, onde a matriz tributava com um quinto, que é o quinto dos infernos. Hoje a gente tem 2/5 dos infernos, e é tudo para uma matriz que ela produz pouco, ela tem uma renda per capita muito superior ao restante do país. Eu sempre brinco com isso, que eu falo assim, não, mas você é liberal? Não, eu sou abolicionista, eu estou lutando pela libertação dos escravos. Entendeu? Assim, porque desde sempre, neguinho tem, assim, você teve um baronato brasileiro que viveu da custa do suor dos outros. Entendeu? Assim, e você tem, assim, eu falei isso uma vez, a camarada, a diferença é que não tem mais pelourinho. Eu falei, não tem para você, maluco. Vai para uma fila de hospital para ver se você não é pelourinho. Vai para um transporte público. Vai para um lugar que não tem saneamento público para ver se você não está sendo, digamos, metaforicamente chibateado todo dia, entendeu? Então você tem essa discussão que é crucial no Brasil. Quem é que consome 160 bilhões por ano para gastar desses quase 90% com custeio e ter um desempenho não operante, duvidoso, muitas vezes corrupto, e ninguém vai discutir isso. Ninguém vai discutir, por exemplo, um plano de cargos e salários, uma coisa de eficiência dos 3 poderes, entendeu? Então você tem um gasto, por exemplo, de saúde no parlamento brasileiro que está entre as 10 ou 15 cidades. É como se fosse uma cidade, o orçamento de plano de saúde, ambulatório, o diabo, para você atender. Aí eu vi uma vez uma reportagem sobre isso, que acho que a Câmara gasta, sei lá, não sei quantos centenas de milhões para essa coisa de atender a saúde. Aí o camarada, que é o gestor lá da Câmara, do Senado, falando, veja bem, quando você fala em, sei lá, 600 milhões de reais, parece muito.
Mas quando você fala no universo de 20 mil pessoas, aí o cara fala um absurdo com o outro. Porque você tem... Pô, por que tem 20 mil pessoas? Entendeu? A gráfica do Senado tem 5 mil funcionários, tem, sei lá, 500 funcionários por letra existente, sei lá quanto eu tenho que fazer a conta que eu não fiz. Então você tem isso, o Supremo Tribunal Federal tem 3 mil cacetada funcionários, são 300 funcionários para cada sujeito que usa capa. Entendeu? Nem o super-homem tem tanto funcionário. Então, você tem essas coisas dos superpoderes, do super-salário. Você está discutindo super-salário, do funcionário. Como é que um funcionário público tem super? Entendeu? O camarada é um servidor público. Então, você tem essa dicotomia muito doida no Brasil, que se você vê assim, o sonho do brasileiro médio é ser funcionário público. Você já teve pesquisa sobre isso que era muito majoritário. Hoje dá para ter caído, mas o nego quer ser influencer, tem outras possibilidades na vida. Mas você tem eu sempre perguntei isso, tem um paradoxo assim. Se tem tanta gente sonhando em ser servidor público, por que o serviço prestado é um pesadelo? Entendeu? Porque o sonho não é de servir, é de se servir. Então, o cara não está pensando em nada na produtividade dele, de como ele vai ter tempo. É óbvio que tem exceções, é óbvio que não são tantas assim, mas para confirmar a regra. Então, você tem uma discussão, essas discussões que, digamos assim, que a gente tinha que ter, é o básico. Assim, se você transfere de quem não tem para quem tem, você está gerando desigualdade, você está gerando concentração de renda. O contrário, você está fazendo uma sociedade mais igualitária. Quem é que concentra a renda no Brasil? Entendeu? É o Lehman, entendeu? Aí eu falei, não, os bilionários. Bilionário no Brasil não enche um ônibus, entendeu? Assim, você tem... Então, quem é que tem dezenas de bilhões no Brasil? Entendeu? O indivíduo. Não tem, entendeu? Assim, então, se a gente tivesse, se nossos problemas fossem os bilionários, a gente seria, na pior das hipóteses, o Canadá. Na pior das hipóteses. Entendeu? Assim, então, a gente está discutindo porque a riqueza nacional, ela é jogada fora, e ela é queimada publicamente com a aristocracia estatal. Entendeu? Você tem a quantidade, o nego está discutindo aí, IOF, não sei o quê, dando nó em pingo d'água, pedalado, cacete, para tentar arrumar 10 bi, 8 bi, é dinheiro, mas, porra, caramba, essa galera gasta nisso de champanhe no Gilmar Palusa, entendeu? Então você tem certas coisas, por isso que eu acho assim, o debate aprofundado, ele é mais um desejo, um sonho do que uma realidade. Nunca foi. Na época, agora, tudo que não vai ser aprofundado. Menor possibilidade. Por isso que você falou, tanto pela a desatenção cada vez mais galopante, não só para a imagem. Eu me lembro quando eu estava na Globo ainda, já tinha diretor assim, olha, apresenta projeto em vídeo que ninguém lê mais nada, hein? Tipo, roteiro, cacete. Hoje nem o vídeo as pessoas têm essa paciência toda. Então, assim, e mais ainda, você tem o outro lado, que não é só o camarada que quer lacrar, e quer fazer o vídeo curto, ou vídeo mais assim, superficial, mais bobo, porque ele quer a resposta daquele público. Ele quer, o quanto mais gente curtiu ele está justamente no setor do veículo de comunicação. Ele está mostrando que ele tem audiência, então, ao ter audiência, ele vai arrumar patrocínio, ele vai monetizar, como é que se chama. Então, hoje em dia fica difícil você também diferenciar o que é opinião do que é oportunidade, entendeu? Essas coisas são muito mescladas, entendeu? Então, e também o que é um conteúdo que está sendo jogado. Eu acho que é difícil hoje em dia você diferenciar o que é conversa fora do que é conversa dentro, entendeu? Do que realmente o camarada está querendo que entre na dele. Então, é difícil. E você vai complicar muito mais com a questão da inteligência artificial, que obviamente você hoje... Voz é brincadeira. Voz qualquer criança de 5 anos faz com a sua voz, com qualquer pessoa, você fingindo...
Imagem também em breve será, já está, mas em breve será muito assim. Você vai ter dúvida se aquele camarada que está falando, prometendo, existe, entendeu? Então, a superficialidade, ela tende a escalar, entendeu? Você, caramba, a última eleição você teve o Pablo Marçal, quase foi prefeito da maior cidade da América Latina, né, bicho? Entendeu? O Pablo Marçal é um meme, entendeu? É um meme milionário, mas é um meme. É uma pessoa que ele está produzindo o que for, dane-se, entendeu? Ele pode falar o que ele está ali alimentando lá a galera jogando peixinho para quem está pedindo peixinho dele ali. Então, já é um caso concreto de... E fora todos os outros candidatos aí, corporativos, folclóricos, que também ninguém está discutindo. Debate nacional, então, não tem mais nacional. Todo mundo é paroquial. Tá? O negócio das emendas, então, você não tem uma discussão, é difícil você ter uma discussão regional. Um plano, sei lá, para o Nordeste, sei lá o que for. Porque todo mundo está lutando com a sua paróquia. Está todo mundo assim, eu quero... Quanto é que é de 1 milhão de emenda, 1 bilhão de emenda? Ninguém está discutindo plano nenhum. Se tivesse algum debate no Brasil, segurança pública era a discussão do café da manhã, do almoço, do jantar, todos os dias, até tentar minimamente ter alguma ideia para isso. Entendeu? Porque, então, é isso. Se você não está discutindo gasto público, se você não está discutindo segurança pública, você está discutindo o quê? Entendeu? Então, é isto. E como que a gente pode usar a arte como uma ferramenta justamente para pautar esses debates que a gente considera importantes, como segurança pública, liberdade? Vamos lá. Primeiro temos que definir arte, né? Que tem muita coisa dentro do conceito arte. E dentro do que as pessoas entendem como arte, pode ser, sei lá, o cinema, a televisão, uma visita ao museu, um concerto de ópera, qualquer coisa, é um consumo muito restrito, entendeu? Você tem o grande problema do Brasil com as discussões, por exemplo, de lei de incentivo, lei de cultura, caramba, que em geral é você tirar dinheiro de pobre para subsidiar produtor relativamente rico para distrair a classe média. Cinema, atividade de shopping center, entendeu? Você tem assim, o streaming, de uma certa forma, deu uma certa democratizada, porque a rede de distribuição ficou um pouco mais robusta. Você tinha o cinema no Brasil, 90% dos municípios brasileiros não tem cinema. Então o camarada está subsidiando um negócio que ele jamais vai ver. Eu falo assim, o brasileiro, a massa brazuca, só entra no cinema quando a Igreja Universal compra o cinema e vira igreja. Entendeu? Assim, porque senão nunca entrou no cinema. Então você tem assim, e cinema é o equipamento cultural, o hábito cultural, depois da televisão, mais usado. Se você for falar de livro e museu, brincadeira. Entendeu? Assim, então tem um negócio também que tem uma hipervalorização desse poder da arte ou da cultura, porque basicamente não que ela não tenha poder e não tenha valor, mas no Brasil ela tem um uso muito minoritário, a não ser, óbvio, as manifestações culturais populares, que são gigantes, são imensas, são importantíssimas, mas que em geral não são nem lembradas quando se está discutindo arte e cultura. Quando se fala de arte e cultura, ninguém fala de Bumba Meu Boi, de Ciro e Nazaré, entendeu? É uma manifestação cultural fortíssima, religiosa, mas fortíssima, entendeu? Você tem os carnavais, essa coisa toda, as rodas de samba, tudo isso é cultura e isso é o consumo do povo brasileiro. Aí nós temos uma outra coisa também, que é a visão que você tem sobre o consumo popular. Eu tinha uma amiga minha canadense que ela falava a diferença que ela ficava impressionante, que o popular tem uma coisa de valorização nos Estados Unidos, que aqui o popular é de depreciação. O carro popular é pior, entendeu? Até o que é popular. Então você tem assim, desde uma coisa assim, o cinema. Qualquer filme brasileiro que arrebentou de bilheteria apanhou da crítica. Apanhou. É comercialesco, vale para o cara que vende não sei quantos discos,
vale para o Paulo Coelho, vale para todo. Então, eu fico assim, tipo assim, na época que vendia CD, LP, essa coisa, eu falei assim, o Sting era super chique até a empregada comprar o disco. Quando a empregada comprar o disco... E, ao mesmo tempo, você tem um consumo que, assim, na época eu falei assim, o Zezé de Camargo e o Luciano tinham vendido 40 milhões de CDs. Eu falei assim, você nunca entrou numa casa que tinha um CD de Zezé de Camargo e Luciano. A quantidade de ídolos populares que você só conhece quando morre num desastre de carro, entendeu? Eu falei, caramba, quem é esse cara? De repente tem 400 mil pessoas no funeral desse cara. Você tem já essa separação, entendeu? Assim, tem uma galera que tem... E você tem muita gente que fala muito em nome do povo, da cultura popular, não sei o quê, mas não gosta do que o povo ouve, não gosta do que o povo reza, não gosta do que o povo consome, entendeu? Do que o povo come, às vezes. Então, tem muita gente também falando em nome, entendeu? De uma galera que não foi perguntada e não é nem tão querida assim. E, na verdade, você queria mesmo era mudar aquela galera. Você queria aquela galera... Assim, a quantidade de gente que reclama, por exemplo... Quando você vê uma multidão no candidato que não é seu, você ridiculariza aquela multidão. Entendeu? Que aquelas pessoas estão ali enganadas, são burras, são idiotas, isso que estão de algum jeito. Então você tem essa coisa, a coisa que mais ridicularizada de manifestação popular política no Brasil foi a Marcha com Deus pela Família e a Liberdade, pedindo a intervenção ou apoiando a intervenção militar no governo Jango. E foi a maior manifestação popular até, sei lá, anteontem. Que é a primeira que deu tida como 1 milhão de pessoas. A passeata dos 100 mil, que ficou super famosa, era uma fração da marcha com Deus pela liberdade, isso aqui. Porque basicamente é isso. Se a galera está do seu lado, ela é consciente, engajada e mobilizada. Se a galera a galera do outro lado, obviamente, ela é manipulada, ela é alienada, ela foi lá porque foi ouvir o artista. E se o artista que canta do lado de lá é porque recebeu cachê, se o artista que canta do teu lado é porque ele é da causa, não sei o quê. Então, essas coisas sempre existiram e estão também piorando, por causa disso tudo que a gente já falou. Sim. Sim. Mudando, então, um pouco a temática aqui. Qual é o legado do Caceta e Planeta e outras grandes referências do humor brasileiro para as próximas gerações? Bom, a gente tem o legado e o negado, né? A gente tem as duas coisas. O legado a gente teve aí filhotes, o Pânico é um filhote nosso. Você tem muita gente que está aí na cena que foi criada pela gente. O Danilo é um. Toda hora fala que ele foi chamado do Hermes e Renato, até uma galera agora, a galera foi para o humor que a gente fez um pouco o que o punk rock fez para alguns músicos. Ninguém fala assim, eu posso tocar esse troço, porque eu tô... Então, quando a gente foi fazer, eu quero, posso fazer isso, porque, entendeu? A gente não era ator, eu sempre brinco com isso, que eu, durante muito tempo, até hoje, né, bota profissão, né? Chega no hotel, profissão, eu falei, aí você bota ator, eu vou escrever ator, vai aparecer a Fernanda Montenegro atrás de mim, mas não é mesmo, não é não. Então tinha uma coisa assim que a gente teve esse favor, que a gente nem digo que inventou, mas difundiu, por exemplo, o humor na rua, entendeu? A questão de você fazer o povo participando, que o Pânico fez, o CQC fez. Muita gente hoje faz na internet. Quantidade de menino que tem corte, menina que tem corte, assim, tipo, engraçadinho, ou meio de sacanagem, não sei o que, tem um quê, que é uma herança. E, ao mesmo tempo, você tem um negado, que é meio essas coisas que eu coloco da galera que é meio profeta do passado, que é meio tipo, mas é aquela piada de 1990, bicho, tu estava lá em 1990, entendeu? Assim, como é que você quer que eu responda um troço que nunca foi perguntado? Entendeu? Assim, e você tinha umas coisas assim, né, não, mas vocês tinham aquele humor politicamente incorreto. Eu falei, politicamente incorreto é sua velha, velho. É o contrário, a gente tinha 42% de Ibope. Entendeu? Se fosse incorreto, era fracasso. Você estava entregando o que, digamos assim, estava agradando o coletivo que você estava se propondo, que chama povo brasileiro.
Entendeu assim? Ah, não, mas então tá, porque o povo... Eu já vi essas discussões. Não, eu não acho que a culpa é do Cacete Planeta. A culpa era da sociedade daquela época. Eu falei, meu irmão, você sabe o que eu fiz? Beleza. Eu sei o que você fez? Não. Entendeu assim? Então, é muito mais fácil tu derrubar a estátua do que fazer uma. Entendeu assim? É muito mais fácil tu falar mal do Machado de Assis do que ser Machado de Assis. Aí eu falei assim, que eu estava em Barcelona uns 2 anos atrás, estava celebrando, acho que 50 anos da morte do Picasso. Aí tinha essas coisas, tinha exposição pra caramba do Picasso, mas sempre tinha um contraponto, que o Picasso era misógino, o Picasso era isso, não sei o que. Aí tem uma moça lá, tá falando isso, eu falei assim, pô, você sabe quantos misóginos, filhas da puta, o que for, já existiram no mundo? Não, falou, claro que não, muitos, né, milhões. Você sabe quantos foram Picasso? Entendeu? Só o Picasso. Entendeu assim? Então você tem assim, caramba, entendeu? Você não é o Romero Brito, está falando do Picasso, caramba. Entendeu? Então tem várias coisas assim que é muito fácil você dizer assim, a geração fez isso, a geração fez isso, e o que a geração faz? Julga. Entendeu? Assim, entendeu? Julga com critérios muito confortáveis, porque exatamente isso, várias vezes tem essa coisa. Mas a piada que vocês fizeram... Eu ouvi Felipe Neto botou um texto da gente uma vez, que é um texto de 1986, um negócio desse. Aí falando, tá vendo? É esse humor que querem de volta. Não, quem está querendo de volta? Ninguém está querendo nada. Você não, mesmo que a gente voltasse, a gente não vai voltar a fazer as mesmas piadas. Por quê? Porque elas já foram feitas. Entendeu? E mais ainda, se você vai fazer a piada repetida, ela tem muita dificuldade de provocar efeito. E você tem... A gente sempre trabalhou com as referências da atualidade. A gente fez matérias, eu falei até ontem no evento, que o jornalista foi me perguntar quando eu fiz a série do Bussunda, a Globo botou no ar os nossos 6 primeiros anos, que são os anos que a gente era mensal. A gente não tinha nem personagem, a gente só fazia Repórter 1 e Repórter 2. Então nem era uma época que a gente desempenhava, mas não era de maior sucesso, porque a gente não tinha ainda o Tabajara, a Macena do Braçó, repórter. E tinha no programa 1 nosso, a gente fez 600 e pouco, uma matéria sobre um troço que era o Movimento Machista Mineiro. Aí eu estava lá, eu nem vi, uma matéria, um jornalista que me perguntou, ele assistiu e falou, você faria de novo essa matéria? Eu falei, brother, o movimento machista mineiro existe, entendeu? Saiu alguma notícia sobre isso, a gente fez a matéria naquela época, porque foi noticiado, foi no Fantástico. A nossa pauta era sempre o Fantástico, o Jornal Nacional, porque a gente achava que era isso que o povo brasileiro tinha algum conhecimento, porque se eu fosse para o jornal, ferrou. Você já estava falando para um público de TV a cabo, você não estava falando para TV aberta. Então, quando a gente dava essa matéria, certamente saiu no Fantástico, os caras tinham um decálogo do machista, não sei o que, outra coisa. E aí a gente foi entrevistar os caras, era em Belo Horizonte, mas acho que os caras que vieram para o Rio, não sei. Mas eu nem vi a matéria, nem sei qual é a matéria, mas assim, por que você não faria de novo? Porque não lhe ocorreria. A gente não teve essa ideia. A gente se apropriou dessa notícia, dessa coisa. Então, várias coisas do jeito. Eu quero falar assim, mas você perguntar, você faria essa piada em 90, que você fez em 91? É a mesma coisa de perguntar, você votaria no Sarney? Não, primeiro que o Sarney não foi nem eleito, mas por quê, velho? Entendeu? Não existe mais aquilo. Entendeu? Então, você tem algumas coisas que são meio idiotas, porque essa ânsia de você ter uma certa superioridade, é uma superioridade também vagabunda pra caramba, porque você não precisa ter nada. Você não precisa ter estofo, você só tem um nariz empinado e um certo nojinho de tipo você fala. Mas você não acha que os Trapalhões... Eu fiz, bicho, de novo, os Trapalhões... Sabe o que os Trapalhões fizeram? Os Trapalhões, durante mais de 10 anos, levaram o cinema brasileiro nas costas. Só Trapalhões levava público para cinema, não sei o que. Os Trapalhões, sabe o que o Trapalhões fez? Você sabe, eu sei, todo mundo sabe. O que é que você fez? Ninguém sabe. Então, por que você está falando? Por que você está falando, brother? Entendeu? Se você estiver querendo saber, se você quiser pesquisar, está tudo certo. Pesquisa, assunta, tenha a sua opinião. Mas essa coisa assim, que não, o que é que você faz? Eu opino. Entendeu? Mas tá boa, foda-se. Entendeu? É isto. Sim.
Como foi o que significou dirigir um documentário sobre uma das figuras mais emblemáticas e negligenciadas da música brasileira, Simonal? E o que podemos aprender hoje lembrando a história dele? Bom, eu brinco com isso, que como eu nasci no dia de Natal, 25 de dezembro, eu sempre tive uma competição completamente desleal com Jesus Cristo. Né? Porque o cara, não dá para ganhar do cara, mas o cara, obviamente, aniversaria no meu dia, então todo mundo, você aniversaria no dia de Jesus, não no seu dia. Eu sempre falava assim, tudo bem, não dá para competir com Jesus, andar sobre as águas, transformar água em vinho, mas eu ressuscitei Simonal. Você foi assim, Jesus ressuscitou Lázaro, que nem o Ramos, é um Lázaro, né, que ninguém sabe quem é. Porque quando eu peguei o negócio, eu já estava querendo, assim, eu queria me meter a dirigir, e não queria dirigir ficção, porque eu não achava capaz de dirigir ator, caramba, e eu gostava muito de documentário. Aí eu estava lendo o livro do Nelson Motta, e ele, de memórias dele, falou um capítulo sobre Elis Regina, um capítulo sobre Simonal. Aí eu falei, caramba, isso é uma história inacreditável. Por que essa história nunca foi contada? Exatamente, e o Simonal era muito soterrado na época. Ele mesmo falava assim, fui enterrado vivo, não sei o quê. Então, a gente teve uma descoberta junto, né, fazendo o documentário, encontrando, eu não conhecia Simonal, entendeu? Essa história. Então, quando a gente foi fazendo as entrevistas, tudo é que a gente viu realmente o quanto o camarada tinha sido foda e o quanto ele foi proibido de existir, entendeu? Assim, e ele, obviamente, ele tem um negócio, o filme chama Ninguém Sabe o Duro Que Eu Dei, né, que é um verso da música dele. E quando a gente estava editando, os meninos que editavam chamavam assim, eles chamavam Ninguém Sabe o Mole Que Eu Dei, porque ele efetivamente cometeu um crime, e um crime muito sério. Ele foi um mandante de um sequestro, acusando o cara de extorsão, não sei o quê. O cara foi torturado e fez uma falsa confissão para dizer que... E aí isso por si só é um crime. Ele foi julgado por isso, foi condenado por isso, e foi muito doido que no processo que ele foi condenado, ele foi julgado junto com 4 agentes do DOPS, que foram os caras que efetivamente prenderam e torturaram o contador dele. Só que o juiz fala assim, estamos no regime de exceção, não tenho competência para julgar os agentes do DOPS, não sei o quê, a justiça militar que julgue, mas o seu Simonal é civil, então ele foi julgado, condenado a 4 anos de prisão, cumpriu pouquíssimo, que trocou mandato, não sei o que, mas cumpriu um tempo de pena. A questão é que não foi por isso que ele se danou. Não foi porque ele fez um crime grave, ou atropelou, matou 3 pessoas, não sei, foi por uma suposta atuação dele como delator, como X9, como dedo duro. Que é um negócio muito complicado. Primeiro que é dificílimo de provar qualquer coisa, que o cara foi ou não foi. Porque se o cara foi um cara infiltrado, ele tentou lutar, tentar limpar, ele conseguiu uma certidão do DOPS dizendo que ele nunca tinha sido, mas também ninguém dava credibilidade a isso, entendeu? Também. O que tem, assim, muito claro, eu me lembro quando nasceu o documentário, teve até um artigo da Folha de um cara falando que não, Simonal foi culpado, sim, foi julgado e condenado, não sei o que. Eu falei, mas assim, ele não foi julgado por delação, até porque delação não é crime. Ninguém pode ter delação, tem até diz que denúncia, entendeu? Assim, então, delação nunca foi crime, então o cara não pode ter sido julgado por delação. E foi por isso que ele pagou. E o que me interessou na história foi exatamente a ausência de misericórdia, porque, assim, por mais que o cara teve algum delito, não, ter perpetrado um crime, não sei o quê, a duração da pena foi eterna, entendeu? Assim, e ele foi, assim, boicotado no ganha-pão, entendeu? Você tinha, a última aparição dele, que é um show, tem até no filme, no Pelourinho, muito mambembe, tem uma tecladista, tem aquela professora de inglês, que nem músico ele conseguia, porque o cara ia pegar a lepra do cara, não queria ser contaminado por Simonal. Tinha uma galera que odiou ele, porque achou que ele era realmente um agente da ditadura. E as acusações são muito assim,
Ah, é porque ele cantou na Olimpíada do Exército, que era um evento... Ele cantou na Olimpíada do Exército, ele, Regina, cantou na Olimpíada do Exército. Basicamente, que você era chamado a cantar e você nem cachê recebia. Então, você ia, entendeu? Assim, então, um abraço. Então, tinham várias coisas desse tipo, mas ele se ferrou também por conta própria. Porque aconteceu, ele foi mal orientado pra caramba pelos advogados dele, que ele negou a participação no troço e alegou que se o cara for levado pro DOPS, provavelmente é porque o cara tinha ligação com grupos subversivos. E o único dia que o Simonal se politizou e deu uma declaração sobre a conjuntura vivente naquela época, reinante naquela época, foi nesse dia que ele falou que o contador provavelmente devia ter ligações com o grupo subversivo, que a esquerda, os comunistas odiavam ele, porque ele era um homem do regime, porque ele era um cara que apoiava a ditadura, o regime militar, porque eu trouxe desenvolvimento. Ele falou nitidamente orientado. E aí, quando ele falou, eu sou um homem do regime, obviamente, a galera caiu matando, entendeu? E ele tinha também várias questões, inclusive a questão racial, que é muito também interessante, que quando as pessoas falam no filme, eu peguei muitos depoimentos e também muita coisa até que não entrou, não coube no filme, o camarada que não gostava de Simonal, eu falo assim, bom, mas o cara era um negão arrogante pra caramba, o cara era um negão metido pra caramba. E o cara que gostava do Simonal, falava assim, bom, que o Simonal é aquele negão marrento, né? Aquele negócio... Então era engraçado o seguinte, que eu cheguei à conclusão, depois do depoimento, assim, se você é negão, é melhor não ser arrogante. E se você for arrogante, é melhor não ser negão. Porque o cara, se fosse ruivo, ninguém ia falar, pô, que ruivo arrogante, era só arrogante. Entendeu? Agora, você ser negão e arrogante, aí complica. Então, ele tinha essa onda também meio de passador de rodo. E o Boni fala no filme um negócio que é muito interessante, que o Simonal, e muita gente viveu isso, a gente viveu isso dentro do grupo, que você vai fazendo escalando sucesso, você vai crescendo, vai inflando. Então, ele começou a fazer desagrados, assim, tipo, não aceitar contrato, ele tinha um contrato para fazer show. Não, mas agora o meu cachê é o triplo. Porque, não, mas você assinou, mas isso foi antes do hit que eu lancei. Então, assim, esse tipo de pessoa que tem esse tipo de comportamento não pode cair nunca. Porque no dia que tropeçar, vem nego de pau em cima, porque tem uma demanda reprimida de querer que o cara se ferre, entendeu? Que é humana, calhorda, mas existe, entendeu? Assim, então, assim, eu acho que todo mundo fala assim, ele foi o primeiro dos cancelados, não sei o quê. Tem similaridades, mas, obviamente, ele pagou um custo que eu não conheço ninguém que pagou um custo igual ao dele, entendeu? Ele teve mais de 30 anos disso, né? De soterramento, de verdade. Então, você hoje, assim, sabe quem é Simonal, o Simonal toca de vez em quando, não é porque até voltou a tocar, modéstia à parte, graças ao filme, entendeu? Porque trouxe essa discussão de volta. E tem um quê disso, dessa desproporção entre o ato e a punição, entendeu? E a punição, de novo, ela não vem por via do Estado, ela vem por via das pessoas, entendeu? Então tem essa similaridade um pouco, é uma demanda de uma galera que aquele cara passa a ser odiável, odioso, detestável, por uma decisão de uma parte da sociedade. Não foi o fã do Simonal que cancelou ele, entendeu? É isto. Tu pode nos falar um pouco sobre... Um pouco é difícil, eu só falo muito. Sobre os teus projetos atuais. Olha, na verdade, eu estou tentando finalizar uma série sobre o Nelson Rodrigues, que eu sou muito fã. Eu falo, eu não acredito em Deus, mas sou devoto de Nelson Rodrigues. E tem uma coisa assim, eu acho que ele é fundamental para o Brasil. Ele tem pilares da coisa, principalmente todo mundo admira pela questão do dramaturgo. Eu sou mais pelo pensador, pelo camarada que, por exemplo, ele tem frases que definem muitas coisas, como eu adoro, que é subdesenvolvimento não se improvisa, é trabalho de séculos, entendeu? Assim, isso assim, então eu sou muito fã dele. A gente teve uma questão ali de produção, que é a produtora que eu estou associado, acabou o dinheiro,
na verdade, então a gente precisa ainda finalizar. Então, eu estou nesse trabalho que eu quero entregar, basicamente. Tenho outros, né, prospecções, projetos, mas ainda todo mundo em fase de conversa, de passar, não, tudo bem, mas não tem nada ainda definido. Aí, enquanto isso, estou aí, entendeu? Lendo, viajando, acabei de fazer um curso de IA, então eu estou doido para que todo mundo fala assim, não, que você não tem medo que a IA te substituir? Eu falei, estou doido para isso. Pô, tudo que eu quero é mandar um IA meu no meu lugar, entendeu? Tipo, então... Nem isso, projetos pessoais mesmo. Provavelmente não, a gente está marcando, eu e minha esposa também, a gente deve fazer um sabático, não é verdade, porque sabático quando você interrompe, né, um trabalho, a gente está de onde. Então a gente vai passar, estamos pensando nisso no ano que vem para fazer um sabaticão, passar um ano fora, por aí. São planos mais pessoais, assim. E o resto é o que aparecer. O que aparecer a gente topa, encara. Várias conversas, tem coisas interessantes, coisas diferentes. Eu gosto muito de fazer o que eu não fiz, entendeu? Então tem algumas conversas por aí de tentar assumir algumas funções, ficar menos solto no mercado, que houve alguns convites, mas ainda tudo muito ainda no segredo. E vamos então para a nossa última pergunta. Sim. Qual é o sentido da vida? Queres responder essa? Se tu quiser. Pode nos indicar o que tu acompanha, assiste, admira no humor atualmente, brasileiro ou internacional? Atualmente, quer dizer, o que eu acho que você chama mais atenção é a cena stand-up mesmo. Dos stand-up mesmo, que você tem alguns nomes que são muito fortes. Eu gosto muito do Maurício Meirelles, do Murilo Couto, tem Afonso Padilha, né? Também gosto muito dele. Tem alguns que eu nem lembro o nome. Eu gosto bastante, os caras são punk pra caramba, são pesados pra caramba, que é o Cássio Ogro e o Abner Dantas, que eles chamam Gênios Siameses. Eles são dessa escola provocadora, né? Que é tipo, você vê que os caras têm assim, o que é que não pode fazer piada, desculpa. Então você tem assim, que eles têm essa coisa dessa... É meio quase como se fosse uma escola, é uma coisa meio, ou uma ideologia, sei lá, que é assim, o que é que não pode fazer piada? O que é que é tabu? O que é um assunto que você não pode tocar? Vou nele, entendeu? Assim, o Léo Lins é bastante isso, eles também. Eu gosto bastante do negócio deles, que eu acho que tem uma coisa meio cínica, cruel, que me interessa, mas é um pouco que eu acho que é meio humorismo para humorista, entendeu? Humorista que entende mais aquela coisa do o que é que os caras realmente estão fazendo. A galera fica mais perturbada do que efetivamente envolvida, embora, obviamente, os caras têm muitos fãs também. Eu gosto muito deles. Eu tenho, assim, conteúdos de humor que eu sou muito fã ao longo da vida, mas atualmente eu não tenho visto assim, coisas, principalmente no stream, coisas assim... Eu vi uma série agora legal, engraçadinha, tem certas vezes um pouco, no meu gosto, um pouco exagerada. O Estúdio, que é o da Apple TV, que é sobre a questão do mundo do cinema, da produção audiovisual. Então tem muita coisa, ela pode ser um pouco setorial, né? Eu acho que para quem é do setor entende mais algumas piadas, mas é um conteúdo de humor decente. Não chega a ser um Seinfeld, que eu acho um clássico dessas coisas, que não viu, para mim tem que ver. Tem uma série que é pouco conhecida, eu sempre porque eu acho engraçada pra caramba, que é da Netflix, chamada American Vandals, os Vândalos Americanos, que é um falso true crime, que são dois meninos que tem o mesmo nome dos diretores, mas são dois atores jovens, numa escola que aparece um crime, e o crime é que todos os carros dos professores aparecem com as pirocas desenhadas assim.
E aí tem um suspeito óbvio, que é um menino merdeiro, que só bobo pra caramba, que só faz um monte de que desenha, um monte de pinto por todos os lugares. E o cara já é suspenso de cara, é o suspeito óbvio, até que eles começam a fazer uma investigação para ver quem é o real autor. E tudo, sim, é uma paródia muito bem feita dessas séries de investigação de true crime, só que, obviamente, o crime é uma bobagem imensa. E é muito bom a segunda temporada, que eu achei que ia ser mais fraca, podia ser meio repetida, também é muito boa. Ela já não é muito nova, não, já deve ter uns 5 anos no mínimo. Mas eu recomendo. O American Vandals é uma boa série. Na TV aberta já não tem muito tempo para perder a aliança, fogo. De viagem. Aí, na TV aberta há muito tempo que já não tem. Só tem a resistência vigorosa e talentosa da Praça é Nossa. A Praça é Nossa deve ter 70 anos. Sei lá, era do pai do Carlos Alberto da Nova. O Carlos Alberto da Nova está com 90, então quase. Então, era do pai dele. Então, é um programa quase centenário, né? Então, a TV aberta praticamente não existe, né? Mas é isso, a cena do... O Porta tem um nível de qualidade constante, já tem bastante tempo que eles têm. Então, óbvio que é uma produção de humor extremamente relevante. E eles têm um negócio muito interessante que eles inauguraram, né, com muito êxito, também um certo modelo de negócio, né? Porque aquela coisa foram os primeiros assim, que viraram top sem uma presença de uma emissora de televisão, de uma major qualquer. O Porta dos Fundos era produzido pelo Porta dos Fundos, bem, que pode ter investidor, mas o modelo de negócio foi muito interessante. Então, acho que é isso. Obviamente esqueci de coisa. E tu tens um recado final para nossa audiência? Alguma mensagem que tu queira deixar? Continuem. Perseverem. Não desistam. É isso. Vocês fazem um bom trabalho. É isso. Então é isso. Muito obrigada. Um prazer te receber. Valeu, obrigado. E o pessoal do canal, curtam, compartilhem e se inscrevam no nosso canal. Eu a garanto. É isso aí.